e graça, meus queridos. Mais uma vez é um prazer estar aqui lecionando mais uma aula da EBJ, Escola Bíblica do Juvenis. Hoje comigo o pastor novamente, o pastor Elias. Hoje nós vamos abordar um tema aqui muito legal e um pouco pesado, pastor Elias. Quer falar alguma coisa, pastor? Cumprir a todos os campados do Senhor, meus queridos, é um prazer estar com vocês em mais uma aula, pré-aula dos juvenis. E um tema muito bom, falando sobre namoro, é isso? Isso. Como é bom servir a Deus em todos os aspectos, principalmente na juventude. Vamos falar um pouquinho, debater sobre isso, vai ser muito bom estar com vocês aqui. Amém. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva logo abaixo do vídeo aqui. Venha, se inscreva, porque tudo que é postado aqui, você recebe em primeira mão. E você que deixa um likezinho lá, você ajuda a promover essa página, que é muito bom, que não fique apenas com conhecimento, mas que passe para outros também. Quero mandar um abraço para a professora Cláudia, aqui de Teoflotona, a minha professora, uma das minhas professoras. Deus abençoe, minha querida, muito obrigado por nos acompanhar. Quero mandar também um abraço para o Samuel Schultz, que sempre tem nos acompanhado. Muito obrigado, querido. Paz e graça para todos, em nome de Jesus. Nós vamos começar a falar aqui hoje um pouco sobre ética cristã no namoro. Um pouco puxado esse tema. Por isso eu chamei o pastor Elias. Hoje ele está aqui nos auxiliando. Amém? Eu vou começar com a introdução que diz assim: o assunto hoje que está presente em todos os ambientes que abrigam jovens e adolescentes. Além disso, não é difícil notar que cada vez mais cedo os adolescentes iniciam um namoro. Contudo, é preciso parar um pouco e refletir sobre qual o propósito do namoro e quais são os padrões bíblicos para o mesmo. Esteja certo, Deus tem interesse em tua felicidade sentimental. Então, eu vou falar agora de um Deus que preocupa com você em todas as áreas, inclusive na área sentimental. Pastor Elias, quer falar alguma coisa? Eu acho de extrema importância nessa aula nós frisarmos para todos os jovens, principalmente sobre o tema namoro, que esse princípio ele é preocupante tanto para quem está se envolvendo como para os pastores que estão de fora. Não acho você que seu pastor não preocupa quando você está namorando, que ele preocupa. Por quê? Há um zelo do seu pastor para com a sua alma. Há um zelo do seu pastor para com a sua vida espiritual. E querendo ou não, querido, nós estamos lidando com duas áreas muito difíceis de lidar, que é a área carnal e a área espiritual. Quem você alimentar vai ter a possibilidade de te ganhar, para que você entenda, na linguagem simples. Se você alimenta mais a carne vai conflitar com o espírito e ela vai vencer. Se você alimenta mais o espírito, então ele vai conflitar com a carne e ele vai vencer. Há algo célebre, quando nós falamos sobre namoro nessa fase e ter ética no namoro, é que as pessoas, quando ela inicia um processo de namoro, ela nunca para entender o ser que ela vai namorar. Ela nunca para estudar o ser que ela vai namorar. E qual o princípio que ela tem no namoro. Eu acho interessante que Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala assim: porque o nosso conhecimento é parcial. E ele diz, a profecia é parcial. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é parcial findará. Há um princípio nesse versículo. As pessoas dizem, mas não tem nada com nada sobre namoro, querido. Ele está falando sobre o princípio humano. E esse princípio ele é parcial. Nós podemos viver um princípio diferente, pastor? Podemos ver assim. Quando tem um princípio bíblico, o que é parcial é retirado. O que é carnal é retirado. E eu tenho agora um princípio espiritual. Eu passo a analisar as coisas espiritualmente. E eu vejo que o meu namoro ele tem que colaborar para o meu crescimento espiritual e não atrapalhar. É interessante você frisar nesse tema de que quando você está num namoro que ele é espiritual, ele começa a crescer você na igreja e não regredir. Isso deve ficar bem claro sobre isso, ok? Ok, é interessante saber, até tocando nesse assunto aí, a questão de conselho pastoral. Hoje, infelizmente, os namoros, eles perderam o sentido justamente aí. Porque eles não perdem a direção de Deus e não procuram o seu pastor para conversar. É interessante que as pessoas hoje elas tomam as decisões carnalmente para depois tomar espiritualmente. E deveria ser ao contrário.
A decisão deveria ser espiritualmente para que nós tivéssemos um olhar crítico do homem de Deus e pós isso seguirmos o carnalmente. Querido, o seu pastor conhece quem você vai namorar. Principalmente o seu pastor conviveu com quem você vai namorar. É interessante que tem casos que o seu pastor viu até nascer e ele consagrou. Então, primeiro passo é: tenha uma conversa séria com o seu pastor e o pergunte como homem. O que o senhor acha de fulano, pastor? O que o senhor acha de ciclano? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos? Ele vai te falar com toda a franqueza. Se é uma pessoa que não tem um nível espiritual do seu, tenha certeza que ele vai te falar aquilo. Tenha certeza disso. Ô pastor, e hoje nós vamos falar também um pouco sobre julgo desigual, mas eu, com a minha pequena experiência, não sou tão velho assim, só tem uns 20 e alguns, eu acho que o medo da nossa geração é perguntar a Deus e a resposta for não. Porque sempre o homem, né, ele é atraído pelo que vê, bateu o olho, nossa, que rostinho bonitinho, já fixou ali. A mulher mais pelo que ouve. Mas quando vamos orar, nós temos medo da resposta de Deus ser não. Na realidade, é um princípio humano ter o não por ser negativo. A criança, é interessante quando a criança no processo de desenvolvimento, se você falar assim, não pode, ele vai entender que pode, porque a última palavra foi pode. Você tem que inverter o processo e dizer assim, pode não, que o não será a última resposta. Nós ainda crescemos, mas continuamos ainda não querendo escutar o não. E às vezes, e grande parte desses às vezes, entre aspas, aqui eu vou colocar para você entender, o não vai nos tornar capazes de entendimento espiritual. Por que isso? Há um princípio humano de que eu sou o dono e eu tenho um livre-arbítrio. Até agora, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é eu ter um entendimento de que eu posso e que eu não posso. Mas quando eu tenho e eu entrego o meu ser a Cristo, eu perco o meu livre-arbítrio no mundo espiritual. Eu agora sou doulos, escravo no original. E como escravo de Cristo, como servo de Cristo, doulos aqui, servo, escravo, eu passo a entendê-lo e amá-lo e praticar os seus desejos antes que o meu. Então por que eu não vou perguntá-lo? Ainda que ele diga não, ele tem um melhor entendimento para mim. Ainda que ele diga não, ele tem um melhor entendimento para o meu futuro. Ainda que ele diga não, ele tem algo melhor para a minha vida. É difícil de entender. Por que é difícil de entender? Porque nós visamos um mundo carnal. Cristo visa o espiritual. Você se coloque, só para você entender, se você tem o seu pai, você vai querer que ele morra? Ninguém quer que o pai morra. Então o princípio é, Deus jamais quer te apresentar alguém que vai te matar espiritualmente. E a morte espiritual é o afastamento de você de Cristo. Então jamais ele vai querer se afastar de você. O filho pródigo, querido. Qual pai que vai querer que o filho vá embora? Ninguém. É isso que você precisa entender. Eu vejo o cuidado de Deus em todas as áreas realmente da nossa vida. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, eu vejo claramente isso, que diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição sejam em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. O 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, essa é perder esse medo. A verdade é isso. Eu falo por experiência própria. Eu tive 2 relacionamentos pelo qual eu me frustrei nos 2. Por quê? Eu não pedi direção a Deus. Olhei, nossa, que bonita, legal. Vou começar a namorar? Vamos. Mas eu não entendi que o tópico 1, olha o que o tópico 1 diz. O que é e para que serve o namoro. O namoro é a fase que antecede o casamento. É o espaço adequado para o conhecimento emocional e espiritual. Namoro não é fase de intimidade física, pois, como veremos na próxima lição, isso deve ocorrer no casamento.
Então, quando você estabelece padrões, você entende que o seu namoro é um projeto para o seu casamento, coisa abençoada por Deus, você entende que o seu namoro ele só tem um único propósito: viver ambos os dois para um propósito maior, que é o casamento. Me frustrei porque não entreguei o meu coração onde devia entregar, que era nas mãos de Jesus Cristo. Me frustrei, pessoas ótimas, bacanas, mas eu me frustrei, elas talvez se frustraram porque não houve esse consenso, não houve essas características. Ambos terão que andar juntos. Não tem como um cego guiar outro cego, não é isso, pastor? O versículo diz, você leu assim, a versão judaica diz, e shalom de Deus, significa a paz de Deus. Há um entendimento de que paz tem a primeira paz. Aí ele diz que ultrapassa todo o entendimento. Guardará o seu coração e a sua mente em união ao Messias e Yeshua. Por fim, irmãos, concentre um pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto e puro. O namoro, ele tem que ser correto, ele tem que ser nobre, tem que ser puro. Primeiro, então, se você iniciou um processo correto, de perguntar ao pastor, tem tudo para dar certo. Se você iniciou um processo de purificação, de santidade, tem tudo para ser um casamento perfeito. Se você iniciou um processo e continuou no que nós chamamos aqui de amável e admirável, todas as pessoas irão enxergar você como um servo de Deus e não terá mácula, que nós chamamos aqui no futuro. O principal do namoro é você ter entretenimento espiritual, não é carnal. É você saber com a pessoa que você está dando no modelo de oração, no modelo de cristandade, principalmente no coeficiente participação espiritual. Isso é interessante. Porque no futuro as pessoas vão olhar e falar assim, aquele casal foi um excelente casal na igreja e tem tudo para prosseguir a obra de Deus. Agora, se você teve um namoro relaxado, demasiadamente deseducado, essa é a palavra, quem vai olhar para você e enxergar você como um profeta? Quem vai olhar para você e enxergar você como um servo de Deus? Aqui algo interessante que nós falamos assim, eu estou procurando a minha laranja, a minha metade da laranja, né? Talvez você seja um limão, não vai dar certo nunca. Então entenda, você é azeda, a outra pessoa a não ser que seja feito um enxerte, aí tem que entrar Jesus no meio, querido. É interessante para tornar a laranja lima, que é a melhor de todas, né? Então, indiscutível isso aí. A grande questão hoje é porque quando se trata de relacionamento, todos são ligados ao amor eros, que é o amor sexual. A pessoa só consegue ver a outra, não, é bonita sexualmente falando, mas não bonita espiritualmente. Tem alguns pontos, você, menina ou rapaz, tem que procurar pessoas, cristãos, ambos têm que ser cristãos, porque julgo desigual. Isso. Nós vamos ver em 2 Coríntios, falando sobre isso, sobre o julgo desigual. Ambos têm que ter compatibilidade e maturidade, que é isso que o pastor Elias falou agora. Não adianta ser um limãozinho com a laranja. Tem que ambos andar para o mesmo lado, sem ambos um puxar um para um lado e outro para o outro. Outro ponto, tem que ter autorização dos pais, que é o que não está havendo hoje, infelizmente. Esse princípio é bíblico. A Bíblia diz que honra pais aqui na terra, prolonga-se os dias de vida. E esse prolongar os dias de vida não é só você... Eu já vi diversos pregadores pregar, isso é uma mentira, descarada, como diz o ditado. De que você vai viver... Viver o quê, querido? A Bíblia diz que há 70, 80 anos é enfado e canseira. Entenda que esse prolongar os dias de vida é ser feliz, ser próspero. Nós não estamos sendo prósperos porque nós somos desobedientes aos nossos pais. E isso é de extrema importância. A geração de hoje é uma geração que vai se tornar infeliz porque não respeitam pais e mães. Essa geração é a geração que vai se tornar frustrada. E entenda, pasmem os senhores que eu vou falar aqui, muitos dessa geração vão cometer suicídio. Deus me livre disso na igreja, e está cometendo na atualidade, porque não honram pai e mãe. Não é só no quesito espiritual, mas também no quesito carnal. Isso é de extrema importância. Isso é um mandamento, né? É um mandamento bíblico. E eu vejo muitas pessoas, eu sempre me perguntei, por que fulano é próspero na vida dele, talvez nem é cristão, mas, querido, honra o pai e a mãe assim, arrisca. Barba na cara, se o pai falar não vai, não vai. E eu vejo que Deus abençoa. Como abençoa? É um projeto bíblico.
E a última letra D, o conselho pastoral, que nós já falamos aqui. Característica que você, moça, tem que ver nele. Isso é muito importante, pastor Elias. Se for temente a Deus, se tem um hábito de orar, ler a Bíblia e frequentar reuniões da igreja, é responsável com suas obrigações, gosta de trabalhar ou de estudar, lida bem com o dinheiro, tem domínio próprio sobre suas emoções e impulsos, honra o pai e a mãe, é respeitoso com os idosos e com o pastor, é capaz de assumir uma responsabilidade sendo responsável pelo lar espiritual e a vida financeira? Pronto. É muita coisa para o jovem, não é? Às vezes nós achamos assim, as mulheres e os homens tendem a pensar, é impossível ter alguém assim na igreja. Querido, se você orar, Deus traz. É interessante, o processo de conhecimento de Deus a seu respeito é enorme, enorme, e Ele quer algo totalmente de bem para você. Deus não vai colocar você num barco furado para daqui 30 metros você afundar, não. Entenda que a Bíblia diz, projetos de bem, diz o Senhor, mas quando orares e me buscares de todo o coração. Não adianta você querer enganar a Deus, que não vai enganar. Então o processo é, Senhor, não existe aquela história na igreja assim, você está encalhado. Não existe barco encalhado. Existe barco no cais esperando a maré subir para que ele tenha um rumo certo. Isso é de extrema importância. Não existe ninguém encalhado não, querido. Eu vou ficar para titia. O grande medo das mulheres é ficar para titia. E daí? Eu sou mais você ficar para titia do que você viver uma vida infeliz com muitas mulheres na igreja. Essa é a grande característica certa de um cristão. Outro dia eu vi uma reportagem de uma mulher com 77 anos que se casou virgem. Feliz foi ela, querido. Não é? Com certeza. Ela tem a melhor coisa do mundo que ela fez. Querido, os melhores momentos nós vivemos na presença de Deus. Não adianta nada você ter momentos de felicidade carnal e perder a sua vida eterna. Aqui é passageiro. Aqui no máximo 80 anos, lá é eternidade. É isso que nós devemos pensar. E os rapazes devem orar as mesmas características. Com certeza. Com certeza. Até porque homem e mulher preguiçoso ou preguiçosa é ruim, pastor. Nossa Deus. Vamos dizer assim, é o cúmulo do absurdo. Uma mulher que levanta meio-dia, um rapaz que não está nem aí com a vida. Mas é isso. Eu vou falar do tópico número 2. Hoje o pastor vai deitar e rolar, porque na cultura hebraica, pastor, quem escolhia eram os pais. Com certeza. E até hoje? É até hoje. É interessante que há um entendimento de que os anciãos, na cultura judaica, hebraica, de que os anciãos, por terem cabelos brancos, conhecem mais o ser do que os mais novos. E isso acontece. Tem casos que nós pastores batemos o olho no sujeito e falamos assim, isso aqui é enrolado. Esse aqui não tem nada espiritual. E acontece que é verídico, querido. A sensibilidade espiritual de quem já viveu é muito maior do que a sua, que é jovem. Não adianta, querido. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje há 20 anos atrás, eu não estou tão velho assim, não, estou com 36, então, 35, foi 36. Eu era o cara, como diz por aí, mas infelizmente nós não queremos escutar, nós não queremos ouvir. E principalmente quem é mundano, ele não quer ouvir, ele só quer aproveitar a vida. Agora, até onde é aproveitar a vida? Essa é a grande pergunta. Até onde você está aproveitando a vida? Salomão chega a dizer que diz, jovem, aproveite, curta, viva. Agora, tenha entendimento de uma coisa, de que todos esses atos, Deus lhe pedirá conta. E isso deve ser falado em sala de aula. Deus vai pedir conta de tudo que você fez, das pessoas que você iludiu, daquilo que você falou que era e você não é. Então o namoro é um processo de extremo cuidado, porque nós estamos lidando com um ser que é amável pelo próprio Jesus, amado pelo próprio Deus. Nós estamos lidando com o corpo de Cristo. Isso é muito, muito, muito complicado para se explicar em pequenos vídeos. Tem que ser um estudo sistemático sobre essa matéria. E é importante saber, eu vou ressaltar isso aqui, querido, repare sua namorada ou seu namorado com os pais, porque como ele é com os pais, ele vai ser como esposo ou como esposa. Com certeza. Se ele trata a mãe daquela forma, xingando ou respondendo talvez, até parece que eu estou indo falar agora para uma classe de menino, né? Mas, querido, é atual. Isso você vê jovens hoje que não respeitam mãe e pai.
Então, repare bem, porque do jeitinho que ele é com a mãe e o pai, ou ela é com a mãe e o pai, ela vai ser como esposa e ele vai ser como marido. Isso é inquestionável. E eu fico fã querendo ou não, está no Cognos, Isso. Falei certo. Está no Cognos da gente entrarmos talvez na cabeça, talvez usar um pouco aí de psicologia e bater o olho no camarada ou na camarada e saber, ó, pula fora que isso aí não. Quando a mãe fala ou o pai fala, é batata. Isso aí não tem discussão. Querido, Gênesis 2, 24 diz assim, ó, não diz assim, eu estou fazendo uma referência a Gênesis 2, 24. Diz assim, ó, o namoro não é lazer ou brincadeira, e sim uma preparação para o casamento, para que os namorados deixem o lar dos pais e unam-se um ao outro e seja uma só carne. Gênesis 2, 24 diz... Essa é a razão de um homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Então nós vemos aí que... É algo tremendamente espiritual, que o carnal não vai poder entender. Esse tornar-se uma só carne é parceiros em todos os sentidos, tanto espiritual como carnal. Porque o melhor amigo de um esposo não é as mulheres de fora, sim sua esposa. O melhor amigo da esposa é o seu marido. Há um entendimento sobre isso, porque tem pessoas que arrumam confusão no casamento, e grande parte dos aconselhamentos pastorais que nós temos é isso. Ela tem uma amiga que é 24 horas no zap. Querido, o melhor amigo seu é a sua namorada, o melhor amigo é a sua esposa, o melhor amigo, e nós estamos falando sobre namoro aqui, não existe melhor amigo do que o seu namoro. Namoro é para amizade, não é para outras coisas. Eu acho assim, pastor, se você escolheu namorar uma pessoa, namorar um rapaz ou uma moça, você, moça, escolheu namorar um rapaz e você, rapaz, uma moça, é porque você tem que respeitar ela, sempre respeitar ela ou ele, né, no caso da moça, e entender que não é brincadeira, é espiritual. Nós não vemos namoro como brincadeira. E eu vou te falar mais ainda, e o pastor Elias há de concordar comigo, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse você não vai ver a Bíblia se tratando de namoro. É uma coisa complicada, meio complexa na verdade para ser explicada. Mas nós vamos ver que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse sempre aponta para o casamento. E é algo espiritual. Quando uma pessoa se torna uma só carne com a outra, nós vamos ver isso na nossa lição 9, que é sobre sexualidade, nós vamos falar. E é um dos pontos que eu vejo que, sem ser o companheirismo, é no ato sexual que se torna uma só carne. Então a próxima lição nossa nós vamos bater pesado nisso, e o pastor Elias vai estar aqui também. Querido, ser bem aproveitado seu namoro, porque é uma fase maravilhosa na juventude. Com certeza. Tem que ser bem aproveitado, então não pule etapas. Verdade. Não faça isso, não pule etapas. Porque é assim triste saber que jovens cristãos, não vou nem falar aí no mundo, não, vou falar cristão. Eu sempre tenho como falar o seguinte: de que graça teria você receber a medalha sem participar da ação? Eu te dou uma medalha se você não participou da corrida. Eu te dou uma medalha se você não participou da natação. Eu te dou uma medalha se você não participou do futebol. Ninguém quer ganhar a medalha sem participar do ato. Então, se você já teve a medalha, que graça vai ter depois? Isso é para ser refletido. Verdade. E um livro que eu deixo indicado para todos vocês, jovens, que não teve a oportunidade de ler esse livro, leiam. Agora sim, um noivo pode beijar a noiva. É uma história de um casal, do Ney e da Júlia, do Ministério Eu Escolhi Esperar. E é muito bonita a história dos dois. E a pergunta que eles sempre fazem no livro é por que o pastor fala agora sim você pode beijar a noiva. Então nós vamos entender, e eles falam sobre o namoro que eles tiveram, o que eles aconselham, porque querendo ou não, pastor Elias, o beijo, ele é um ato sexual. Nós vamos falar um pouco sobre isso na próxima lição. Vamos falar que, Jonas, mas como assim? Há quando fala assim, até a palavra selo, né? Vou dar um selinho, indica selo. Selo quer dizer lacrar algo.
quando eles escreviam aquelas cartas na antiga Roma, eles vinham, derramavam cera e lacrava com selo. Então, nós vamos entender, eu vou falar isso um pouco mais na próxima lição, e vamos falar sobre isso, porque até no namoro, nós estamos falando aqui de namoro, você tem que ser vigilante. Não pensar só no agora, mas pensar no futuro. Pense no que o pastor Elias falou aqui. O que adianta ganhar medalha? O que adianta ganhar medalha antes de correr? Antes de fazer a corrida? Você ganhar medalha, você ser premiado antes de você fazer. Então, vamos entender. Casamento é uma ordenança de Deus. Então, ser de santos porque Ele é santo. 1 Pedro 16. Amém? O pastor Elias vai ler para a gente para concluir. Para concluir diz, quem quer viver sozinho por toda a vida? No entanto, para viver um casamento feliz é indispensável um namoro dentro dos padrões bíblicos, pois a vontade do Senhor é que sejamos felizes. Sendo assim, esforce-se para observar todas as orientações do Senhor, mas não tenha pressa no namoro. Não fique ansioso, espere o momento certo, mas se for o tempo de iniciar relacionamento para o casamento, siga a vontade divina com temor, respeito pela namorada ou namorado e sua família e seja feliz. Amém, querido. Deus te abençoe, tá? Tome cuidado com essa palavrinha chamada ansiedade, porque essa palavra chamada ansiedade está sendo a frustração de muitos namoros. Querido, essa aula é para você levar para a sua sala a um debate de extrema urgência no nosso meio. Os relacionamentos eles estão tão flexíveis e tão banalizados que nós estamos criando os jovens com um pensamento mundano. Esse é o momento de você refletir na sala, você professor, e entender que talvez tudo seja contrário na sua vida, mas nadar na contramão do mundo é um princípio bíblico. E nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é prosperidade. O que é prosperidade? É sermos felizes aqui nessa terra e mostrarmos a felicidade que Deus tem para os seus servos também aqui nessa terra. Você tem essa excelente aula, que Deus te abençoe. Amém, querido. Paz e graça, boa aula para todos os professores. Incentiva o seu aluno a pensar um pouco, a raciocinar e pensar, e ir pela razão, não pela emoção. Deus abençoe, paz e graça.